capítulo 7, verso 31. Amém? Segundo Evangelho, tem que explicar, né? Segundo Evangelho, segundo escreveu São Marcos, aleluia, capítulo 7, verso 31. Amém? Quem encontrou, coloque-se de pé, por reverência ao nosso Deus, a palavra do nosso Eterno. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 7, verso 31. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler o 31 e vocês 32 e assim sucessivamente. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Vocês, 32. Trouxeram Jesus, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Vocês, 34. Levantando seus olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Vocês, 36. E ordenou-lhes que ninguém lhes dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobre toda a maneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Então quem está feliz e dar glória a Deus pode sentar em nome de Jesus. Só pode sentar quem dá glória. Aleluia. Amados irmãos, estamos diante de uma palavra. Esta palavra é uma palavra que eu gosto. Já faz algum tempo que eu não prego, mas a última vez que eu preguei foi no Luxemburgo. E através desta palavra que o Senhor Deus me deu, foram salvas 4 almas para o Senhor. No Efatá, que era o tema da igreja, amém? Foi o tema do congresso. E para a honra e glória do nosso Deus, Deus abriu o entendimento de muitos. Amém? Mas hoje eu quero partilhar com vocês aquilo que o Senhor Deus já falou comigo. E eu creio em nome de Jesus que também vai falar com vocês. A palavra de Deus, ela nos fala sobre um homem surdo e mudo. Se nós formos analisar, este foi um milagre que Jesus fez, que ele tinha duas enfermidades, porque todas as vezes que Jesus curou, era alguém paralítico, era alguém coxo, era alguém cego, era alguém surdo. Mas este homem, ele era surdo e mudo. Olhem só o milagre que Jesus fez. A palavra nos diz que trouxeram um surdo e gago e roubaram-lhe e rogando-lhe que impusesse as suas mãos sobre ele. Amados irmãos, uma das coisas que esta palavra fala muito ao meu coração e falou muito hoje de manhã, é que Satanás, ele, de uma maneira ou de outra, tem tentado todas as formas fazer com que nós ficamos cegos, surdos e mudos espiritualmente. A palavra de Deus, ela é bem clara, e eu analisando eu vejo que hoje, quanto mais passa que nós nos aproximamos nos finais dos tempos, mais as pessoas vão ficar surdas. As pessoas não querem entender a palavra de Deus. As pessoas entendem a palavra de Deus, mas não interpretam da forma que ela deve ser interpretada. A palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós somos surdos e mudos, nós não ouvimos,
suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Nós precisamos de ouvir, de abrir os nossos ouvidos espiritualmente. Nós precisamos de abrir os nossos olhos espiritualmente. Nós precisamos de abrir o nosso entendimento espiritualmente. Porque o diabo nesta geração, e a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que não devemos ignorar os jardins de Satanás. E uma das coisas que eu tenho notado é quanto mais se aproximam os finais dos tempos, mais as pessoas têm tapado os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ser corrigidos e para ser exortados. Muitas das vezes, quando nós não ouvimos ou quando nós não enxergamos espiritualmente, nós só olhamos aquilo que nós queremos, só ouvimos aquilo que nós queremos e não damos lugar ao Espírito Santo falar. Por quê? Porque nós nos enchemos de coisas mundanas todos os dias. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele pegou no quê? Ele pegou e tocou-lhe na língua com saliva. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor Deus me dizia assim: saliva é intimidade. Saliva é intimidade. Muitas das vezes, naquela época, a saliva ela era usada até para termos medicinais. Mas a saliva ela é um efeito de intimidade. E quando Jesus tocou na sua saliva e tocou na sua língua, Jesus estava a dizer para ele que queria intimidade com ele. Olhem só, intimidade com ele. Quando eu, no caso, tenho intimidade com a minha esposa, eu não tenho intimidade com outras mulheres. Eu tenho intimidade com a minha esposa. Porque é que a Bíblia fala que ele é o noivo e que nós somos o quê? Nós somos a esposa. O que é que significa? Significa intimidade. Que o Senhor Deus quer ter intimidade conosco. A palavra de Deus, e nós acabamos de ler que Ele tirou da multidão. Olha só, Ele tirou da multidão porque Jesus queria fazer um milagre completo na vida dele, mas precisava de quê? De afastá-lo à parte. Sabem porquê? Porque o Senhor Deus não quer intimidade com qualquer um. O Senhor Deus não quer intimidade com aqueles que não querem intimidade com Ele. Por isso, muitas das vezes, as pessoas entram dentro da igreja e saem da mesma forma que entram, porque não dão lugar ao Senhor Deus. Uma das coisas que eu meditava, eu vi, nós procuramos no celular muitas coisas, mas nós não procuramos ouvir a palavra de Deus. Nós não procuramos louvar ao Senhor Deus, e depois quando nós vimos a presença de Deus, nós saímos da mesma forma que entramos. Por quê? Porque o nosso coração está cheio do mundo. E se o Senhor Deus já pegou aqui, na sua saliva, e depois, levantando os olhos, suspirou e disse: Efatá. Vocês sabem o que é que a saliva significa na Bíblia? Significa evoca a vida, evoca a salvação. A palavra de Deus, ela nos mostra, irmãos, que quando o Senhor Deus ele suspirou, e se nós formos ver em Gênesis 2, verso 7, diz: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Então a palavra soprou, olha só, é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor levantou os seus olhos ao céu e suspirou. Por quê? Suspirou. A palavra de Deus também nos mostra em Ezequiel 37 que Deus mandou profetizar sobre os baldossos secos. A palavra de Deus nos mostra que Ele soprou no baldossos secos. Olha a importância de nós soprarmos a palavra de Deus.
Por isso muitos vão morrer todos os dias, que não conseguem enxergar espiritualmente, porque o diabo tem fechado o nosso entendimento, para que nós não ouçamos a palavra do Senhor. Por que é que nós só ouvimos aquilo que nos agrada? Por que é que nós só ouvimos aquilo que nos enche o nosso ego? Por que é que nós só queremos ouvir aquilo que não nos edifica? Mas quando o Senhor Deus fala através da sua palavra, nós não queremos, ignoramos. E quanto mais nós nos aproximamos dos finais dos tempos, em que o reinado de Satanás está a acabar, mas ele tem usado a sua igreja. O diabo tem usado a igreja, tem tapado, bloqueado os ouvidos. Porque olhem só, Jesus em primeiro lugar, ele colocou os dedos aonde? Nos ouvidos. Para quê? Porque em primeiro lugar ele queria fazer o tratamento aqui nos ouvidos. Porque se ele não ouvisse a palavra de Deus, ele não ia entender os milagres de Deus. Sabe o que é que eu aprendo através dessa palavra? É que nós, em primeiro lugar, nós precisamos de ouvir. Aleluia. Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de dar ouvidos à voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco e nós fazemos ao contrário. O Senhor Deus fala todo o tempo conosco, mas nós ignoramos. Por isso Jesus colocou em primeiro lugar os seus dedos nos ouvidos, porque Ele queria que os seus ouvidos abrissem. E só depois Ele fez o resto do milagre. Eu profetizo, irmão, na sua vida, abra os seus ouvidos. Aleluia. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala com você todo o tempo. O Senhor, o diabo, ele tem bloqueado o entendimento de muitos. O diabo tem fechado os ouvidos de muitos para não ouvir a salvação. Olhem só como o diabo é tão sujo, que além dele ser surdo e mudo, uma das coisas que o diabo mais quer é que nós ficamos surdos, mudos e deixar de enxergar. E o diabo tem feito isso muito espiritualmente. O diabo tem conseguido isso espiritualmente. Mas muitas das vezes nós deixamos que isso aconteça porque nós ignoramos o jardim de Satanás. Porque nós deixamos que o diabo entre. O diabo entra todo o tempo e nós não sabemos repreender. Nós não sabemos dizer assim, não, está repreendido em nome de Jesus. Por quantas das vezes o diabo vem e fala ao nosso ouvido coisas que nós queremos? Quantas? O diabo quer nos oferecer algo do mundo, de manjar. O diabo nos dá uma bandeja. Não precisamos nem nós pedir que Ele dá. Para quê? Para nos cegar. Para nos fazer deixar de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara. O Senhor Deus, nesta tarde, Eu quero que muitos ouvidos se abram nesta tarde. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor Deus vai abrir ouvidos nesta tarde, para que você possa ouvir espiritualmente, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta: quem você tem ouvido? As músicas seculares do mundo? As coisas do mundo? As coisas que não edificam? Porque tudo, irmãos, nós ouvimos, tudo tem o mundo. Tudo nos afasta da presença de Deus. Mas só nos afasta da presença de Deus quando nós deixamos. A palavra de Deus diz assim: abrindo-se os ouvidos e o impedimento da sua língua, logo se
fez e falava perfeitamente. Olhem só, o Senhor Deus em primeiro lugar abriu os seus ouvidos. Para quê? Para ele saber ouvir. E nós precisamos primeiramente saber ouvir a voz de Deus e depois falarmos. A palavra de Deus fala que ele falava perfeitamente. Jesus lhe ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, mais proibia, tanto mais o divulgavam. Por quê? Porque ele soube ouvir, mas depois também soube falar. O Senhor Jesus não queria que ele falasse, mas ele falava. As bem-aventuranças que o Senhor Deus fez na vida dele, o milagre que Deus fez na vida dele. E porque muitas das vezes nós calamos quando Deus opera milagre na nossa vida? Quantas das vezes nós ignoramos e não queremos falar os milagres que Deus nos dá? Quantas vezes o diabo quer nos fazer calar, para nós não podermos falar aquilo que o Senhor Deus faz na nossa vida? Quantas? Uma das coisas que eu mais vejo, uma das coisas que eu mais analiso, é que o diabo, ele tapa completamente os ouvidos do ser humano, sobretudo o crente. Sobretudo o crente. Porque muitas das vezes nós ensinamos a base à luz das Escrituras, mas as pessoas estão tão surdas espiritualmente que elas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Só conseguem ouvir aquilo que lhes agrada. É hora, irmãos, de nós abrirmos o nosso entendimento espiritual. É hora de nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais. Ou você pensa que vai passar a sua eternidade aqui na terra? Ou você pensa que vai ficar muito tempo aqui na terra? Será que nós não vemos os sinais da volta de Cristo? Será que nós não vemos o que está a acontecer? Até quando nós vamos fechar os nossos ouvidos espiritualmente e dar lugar a Satanás? Porque muitas das vezes eu sei que o diabo ele tapa os nossos ouvidos para que nós não possamos ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes o diabo vem no nosso ouvido e diz: não vais à igreja, não precisas ir à igreja, não precisas ler a Bíblia, não precisas dar esse sacrifício, não precisas orar, não precisas jejuar. Quantas vezes o diabo tapa os nossos ouvidos, nosso entendimento espiritual? Quantas vezes? Mas é hora, irmãos, de abrir, de haver um efatá na nossa vida. É hora de haver um efatá na nossa vida, para que nós possamos ganhar a salvação, para que os nossos ouvidos eles se abram. E a palavra de Deus, como eu acabei de falar, o Senhor Deus ele quis intimidar com ele, por isso tocou com a sua saliva. Por quê? Porque Jesus não quer intimidade com qualquer um, irmãos. Jesus só quer intimidade com aqueles que o buscam. Deus só quer intimidade com aqueles que o procuram. Deus só quer intimidade com a sua noiva. Deus só quer intimidade com quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus só quer intimidade com aqueles que o buscam na madrugada. Deus só quer intimidade com aquele que se humilha na sua presença. Por isso o Senhor Deus, ele tirando da multidão à parte, Jesus ele não precisava de mostrar o seu milagre para todo mundo. Por quê? Porque nem todos estavam lá, estavam preparados para ver o milagre. Olha só, irmãos, o Senhor Deus está a falar. Nem todos estavam lá, estavam preparados para ver o milagre. Porque muitos, quem não está preparado para ver o milagre, vai ser colocado feito, vai dizer que foi obra do acaso. Por isso o Senhor Deus separa os seus. Por isso o Senhor Deus coloca-os à parte. O Senhor Deus quer fazer, operar milagre, mas Deus separa-nos. Porque o Senhor Deus não quer mostrar a todo mundo
sua intimidade conosco. Então o Senhor Deus está dizendo esta tarde para você, que haja um efatá na sua vida, que haja um efatá nos seus olhos, que haja um efatá nos seus ouvidos, que haja um efatá na sua boca. Como é que nós vamos proclamar o Rei dos Céus se nós não deixamos, nós não abrimos a nossa boca para proclamar? Olhem só, a palavra de Deus nos mostra no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, capítulo 23, diz-nos assim: Ele tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando-os nos olhos a ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longe, distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha só a cura deste cego. O Senhor Deus, Jesus disse para ele: veja alguma coisa? E ele disse: não vejo árvores. Porque ele não estava a enxergar nada. Mas o Senhor Deus esculpiu nos olhos e ele começou a enxergar. Por quê? Porque o Senhor Deus estava a ter intimidade com ele. Quantos milagres o Senhor Deus fez, o Senhor Jesus fez, e pegou na sua saliva e colocou nos olhos de alguém? Quantos? Vocês imaginam o que a saliva do Senhor Jesus tinha tão importante, que havia milagre? O Senhor Deus, onde ele tocava a sua saliva, havia milagre. Por quê? Porque ele queria intimidade. E nestas duas curas eu vejo que o Senhor Deus os apartou da multidão. O Senhor Deus não fez o milagre com todo mundo enxergando. Por quê? Porque Jesus queria ter intimidade com Ele próprio. E o Senhor Deus está a falar para nesta noite: você quer um efatá na sua vida? Você quer um efatá na sua vida? Aleluia. Você quer um efatá na sua vida? Aleluia. Queira ter intimidade com Deus. Queira ter intimidade com Deus. Porque se o Senhor Deus quer abrir os seus olhos, se o Senhor Deus quer abrir os seus ouvidos, abrir os seus ouvidos, é só para aquele que quer ter intimidade com Deus. É só para quem quer ter ouvidos. Ontem foi o dia 13 de maio, o dia em que muita gente foi venerar a imagem de escultura, em que milhões de pessoas foram para Fátima, milhões e milhões foram venerar uma imagem. E uma das coisas, por isso é que o Senhor Deus me deu essa palavra. Imaginem o inimigo, ele tem usado até os crentes, pessoas do mundo, para fechar o nosso entendimento, irmãos. Em que milhões e milhões de pessoas deixam de ir venerar a imagem de escultura. Em que o Senhor Deus bloqueia o seu entendimento. Senhor Deus não, o diabo. Ele bloqueia o entendimento das pessoas para que as pessoas não consigam enxergar espiritualmente. Eu não estou, irmãos, a dizer que eles estão certos ou estão errados. É a fé deles. E a nossa fé, que adoramos o Deus que tudo pode, que adoramos o Rei dos Reis, que adoramos o médico dos médicos, que adoramos o Deus que sopra nas narinas, que pega o barro e nos forma, que pega e sopra nas nossas narinas e habita. No Deus que pega e faz Ezequiel profetizar no mal de ossos secos, e aqueles ossos secos revivem. Olhem só o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus.
Por que é que nós deixamos que o inimigo feche os nossos olhos espirituais e nós deixamos de enxergar as coisas do Senhor Deus? Irmãos, eu creio que nós não vamos passar desse século, porque em nenhum século que já existiu, se viu tantas catástrofes. Em nenhum século Deus falou tanto através dos seus sinais como tem falado. Em nenhum século houve tanta morte como tem havido, em que o Senhor Deus tem falado todo o tempo à sua igreja. O Senhor Deus tem dito para a sua igreja: desperta tu que dormes, busca encontrar tempo, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos espiritualmente. Em nenhum século, irmãos, se tem visto nenhum em que nós vamos para a presença de Deus e as pessoas têm ignorado a presença de Deus. Em nenhum século tem-se visto tanta gente a abandonar o Evangelho. Irmãos, Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, Jesus passou uma noite inteira a orar e mesmo assim havia um deles que o traía. E o Senhor Deus passou uma noite inteira a orar. Agora imagine no século que nós vivemos, quantos vão trair Jesus? Quantos traem Jesus? Todos os dias. Por isso é que eu falo que nós precisamos de ouvir os nossos ouvidos espiritualmente. Quantos deixam de enxergar? Quantos deixam de sonhar espiritualmente? Quantos têm sonhado espiritualmente? Quantos têm deixado de ouvir a voz do Senhor Deus por causa do que? Do pecado? Quantos, irmãos? Porque as cadeias são cheias, não é só do mundo, não é só pessoas que não creem. E eu analisava, ouvi um pastor que eu pregava e dizia que 70% das cadeias no Brasil estão cheias. E são pessoas que conhecem o Evangelho. E aquilo caiu como uma pedra no meu coração, tanta tristeza. Em século nenhum, irmão, se ouviu tanta falta de fé do ser humano. Em século nenhum se ouviu as pessoas a ficarem frias espiritualmente. É que não são quentes, nem mornos, nem frios. Nem são quentes, nem mornos. São frios espiritualmente. Em século nenhum, irmãos. Por isso eu quero fazer um apelo para você nesta tarde. Se você tem notado que os seus ouvidos têm bloqueado espiritualmente, se o seu entendimento tem bloqueado espiritualmente os seus olhos, venha cá, nós vamos orar por você, porque eu quero que haja um efatá na sua vida, porque eu quero que o Senhor Deus abra nesta tarde, em nome de Jesus, seus olhos espirituais. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, o Senhor Deus vai abrir os seus olhos espiritualmente. Porque o Senhor Deus não dava esta palavra em vão. Porque o Senhor Deus já mostrou um monte aqui dentro, com o seu entendimento, os seus ouvidos fechados para o entendimento espiritual. Então, se há, irmãos, não é vergonha vir cá à frente, venha cá à frente. Venha cá à frente, nós vamos orar. Nós vamos interceder por você nesta tarde.